Então, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a todos os presentes, tá? Nesse início aí de mais um semestre, né? Temos uma turma grande aqui de topografia, né? Mas é a união aí de dois cursos, né? Engenharia Civil e Arquitetura, tá? Meu nome é Vinícius, tá? Sou professor. Eu iniciei com o curso de Engenharia Civil e agora estou agregando aí a equipe do curso de Arquitetura também, tá? Eu logo me apresento aqui, tudo mais. Eu sempre, às vezes, vou dar uma parada aqui para dar uma olhada no chat, de repente vocês estão mandando alguma coisa, mas a gente vai fazendo essa interação, tá? Eu logo vou... Deixa eu colocar certinho aqui a tela. Travou aqui só um pouquinho. Aqui. Aí, agora vocês estão vendo a tela cheia, né? A Larissa Fux mandou uma mensagem, mas logo vejo, tá, Larissa? Tá? A gente já conversa a respeito. Então, a aula de hoje é a primeira de uma série de 20, tá? Então, novamente, obrigado pela presença de todos. A gente vai ter essas iterações aí de modo online todas as quintas-feiras, né? A partir das 7 da noite, tá? E é uma disciplina de 80 horas, tá? Uma carga horária de 80 horas. E eu vou conversar com vocês hoje aí sobre avaliações, né? E a ementa, né? Como um todo, e dar uma breve introdução aí ao que se espera entender sobre a funcionalidade da topografia, né? Tanto para arquitetura quanto para engenharia civil, tá bom? Então, a gente tem aí a turma da engenharia civil que está no 4º período, junto com a turma de arquitetura do 2º período, tá? Temos um total aí de quase 50 alunos, tá? Na disciplina, tá? Então, essas apresentações eu sempre vou disponibilizar para vocês pelo AVA, tá? Pelo ambiente virtual de aprendizagem, né? Aqui a disciplina de topografia ela também é disponibilizada no curso de arquitetura no período da manhã, com a professora Lindsay, tá? E como a gente tem essas duas turmas aí disponíveis, a intenção é que ambas andem juntas, tá? Então, a questão de avaliações, a questão de metodologia aqui de programação das aulas vai estar sempre ali em simultaneidade com a disciplina da professora Lindsay também, tá? Aqui estão meus e-mails, tá? Então, se precisar algum contato direto comigo, vocês podem estar me encaminhando. Usualmente, eu respondo no mesmo dia, assim que possível, tá? E eu sou engenheiro civil, tá? E atuo academicamente nas áreas aí de sistemas e métodos construtivos, atuo com incorporação de obras e eu tenho um enfoque nos meus estudos, né, na área de estruturas, tá? Então, sistemas estruturais e métodos de análise aí de estruturas, tá? Vocês ainda estão no início aí, né, no primeiro e segundo ano dos seus respectivos cursos, né? Mas logo aí para frente a gente pode acabar se encontrando em outras disciplinas, tá? Então, aqui na UPET, eu, por exemplo, já dei aula de estruturas de concreto, estruturas de madeira e estruturas de pontes, tá? E inclusive instalações elétricas prediais, tá? Então, tem uma gama aí de disciplinas que eu posso estar encontrando vocês muito em breve, tá? Não só aqui em topografia, tá? Profissionalmente, eu
trabalho durante o dia, né? Eu dou aula à noite aqui com vocês e durante o dia eu trabalho numa empresa de uma incorporadora, tá? Desde agora do mês de março desse ano, tá? Mas anteriormente, desde a minha época de estagiário, eu atuei aí na implantação e reforma de obras para grandes varejistas, como o Macro. Infelizmente o Macro agora já saiu da região sul, né? Já desativou alguns os mercados, né? Mas trabalhei para Carrefour, Walmart, né? Que agora é o grupo Big também, tá? Apareceu que está instável a minha internet. Vocês estão escutando bem? Escutando sim, só a imagem que travou. Tá. Mas se a minha voz começar a travar, por favor, me sinalizem aqui, tá? Tudo bem. Então, eu trabalhei já nessa área de varejo, né? A área de indústrias também. Então, cheguei a lidar com reformas na Electrolux, na Ambev, tá? E também, nos últimos 2 anos, eu estava implantando novas lojas do Burger King, né? Então, tanto na parte de orçamentação, planejamento, execução de obra, tá? Então, lojas de drive-thru e de shop, tá? Então, o Burger King ali da Martim Afonso, eu participei. O Burger King do Shopping São José. Então, tem alguns empreendimentos aí que já cheguei a participar da execução de obras, tá? Essencialmente, eu atuei e atuo, né, como orçamentista, como engenheiro de planejamento e gerenciamento da obra, tá? E agora, como eu comentei, a partir de março, eu entrei na área de incorporação de obras residenciais e também com a coordenação de projetos em plataforma BIM, tá? Então, estamos aí em diversas áreas já de atuação, né? Mas uma de cada vez, tá? Então, qualquer situação aí, interesse de vocês, né? Vocês podem estar me contatando também para tirar alguma dúvida específica, se for o caso, se eu puder colaborar aí com vocês, tá bom? Aqui eu chego a comentar um pouco sobre o tema de estudo que foi meu TCC, meu mestrado, né? Mas foi na área já de estruturas, tá? Questão de ligações semirrígidas em estruturas metálicas, tá? Então, você tem uma viga que, dependendo do comportamento dela, ela vai transmitir mais carregamentos ou não nos seus extremos, tá? E dependendo da ligação que é feita ali, você vai ter uma variação nos esforços internos, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui, até porque não é o enfoque da disciplina ainda, tá? Se fosse uma disciplina mais de estruturas, algo do tipo, eu já falaria um pouco mais, tá bom? Para a parte de topografia, gente, só deixa eu ver um negócio que está me atrapalhando aqui, achei. Eu tenho os painéis aqui de controle do Zoom e estava me atrapalhando. Para topografia, gente, a gente tem aí uma indicação de alguns livros, tá? Do Alberto Borges, tá? Topografia aplicada em engenharia civil, mas também aplicada à arquitetura, tá, gente? Então, muitos dos conceitos e cálculos que vão ser aplicados aqui valem para ambas as áreas, tá? Eu vou comentar com vocês na aula de hoje as diferentes aplicações da topografia em ambas as áreas, tá? Mas enxergue que, inevitavelmente, pela minha formação, eu vou puxar um pouquinho mais de engenharia civil. Eu tive uma conversa com a professora Gisele, também do curso de arquitetura, para a gente ir alinhando as expectativas e necessidades de vocês, né? Então, a gente vai comentar de curvas de níveis, vai conversar sobre locação de edificações num terreno, por exemplo, né? Critérios de locação. E também eu tenho que atender o pessoal da civil, né? Então, falar de rodovias,
e diferentes aplicações, tá? Então, é um livro base, tá? Mas essencialmente siga o material das aulas, tá? Mas uma mensagem que eu sempre comento é: não se apeguem somente ao que eu estou falando aqui, tá? Sempre vocês têm aí o acesso à internet. Hoje em dia tem muitas apostilas, né? De acesso gratuito, né? Uma delas está inclusive aqui com um link e é uma das que a gente, eu digo a gente porque é eu e a professora Lindsay, né? É uma das apostilas que a gente vai seguir, que é uma apostila da UFPR, tá? Então, ela é direcionada para o curso de engenharia cartográfica, mas muitos dos conceitos que a gente utiliza estão ali também, tá? Então, sempre tenho esse senso crítico de validar o que está sendo comentado na aula, né, tudo mais, para até vocês terem esse aprendizado aí fixado, tá? Como eu comentei, o AVA e o e-mail são as nossas principais fontes aí de comunicação, tá, gente? Então, eu acho que só teve o caso do Ricardo? Deixa eu ver aqui. Foi o Ricardo. Ricardo. Foi o único caso que eu peguei o e-mail do docente online, né, do aluno online, que acabou retornando. Acho que todos os demais acabaram recebendo, tá? Então, o link do Zoom vai ser sempre o mesmo, tá? Esse aqui, ele é fixo, tá? Mas eu sempre vou relembrá-los, né, que vai ter aula a partir das 19 horas, algo nesse sentido. Eu sempre vou estar mandando esse e-mail avisando vocês do horário de início, tá? Mas usualmente é esse horário, tá? Das 19 horas, tá bom? De acordo com que a gente vai avançando na disciplina, a gente vai resolvendo exercícios durante as aulas, tá? Eu acho que de vocês todos eu só tive a oportunidade de conhecer um aluno, dois alunos, tá? Mas aqui agora na dinâmica de aula online, o que eu faço, né? Eu abro o Microsoft Word aqui e começo a escrever as equações, tá? Como se fosse num quadro negro aqui, por exemplo, e eu vou desenvolvendo todo o raciocínio com vocês, tá? Então, eu passo pela parte teórica, né? Se vocês tiverem dúvidas, eu peço que vocês façam perguntas, tá? E eu vou acompanhando vocês ali bem tranquilamente no processo de cálculo, tá bom? O que mais? Então, como eu comentei, é uma disciplina de 80 horas a aula, tá? Por dia, né? A gente usualmente considera que são 4 horas aula, tá? A gente tem 20 encontros possíveis aí ao longo do semestre, tá? Guardados aí alguma necessidade de calendário. Como assim? Às vezes, um desses encontros é a prova semestral, pode ser banca de TCC, né? Então, vai variar, não são necessariamente 20 encontros aqui online, tá? E esperamos, né, que a gente possa ir lá por outubro, novembro, poder estar fazendo alguma parte prática da disciplina, tá? Ir a campo, né? Delimitar uma poligonal, fazer algum tipo de levantamento, né, para vocês terem o contato ali com os equipamentos que a OPET tem no seu laboratório, tá? Então, a gente tem uma boa parte teórica, tá? Cálculos, representações, simbologias aqui envolvidas, tá? Para vocês também, como profissionais, né? Não são vocês que literalmente vão estar fazendo ali o levantamento, né? Vai ser o topógrafo, mas também vocês têm que ter essa bagagem, né, de conhecimento técnico para poder conversar com esse profissional, né? Então, a gente passa por todas por todos esses temas para dar o embasamento a vocês, tá? Então, a gente vai discutir aí basicamente sobre sistemas de coordenadas, tá? Que é a base da topografia, né? O nosso
globo terrestre é referenciado a um sistema de coordenadas, que a gente vai estudar ele, tá? E todo o levantamento topográfico, ele é referenciado nesse sistema, tá? Então, a gente passa por isso, tá? E como a gente traz essa referenciação para um terreno que, por exemplo, a gente esteja fazendo o levantamento topográfico, tá? A gente faz uma revisão ali, revisão não, um reforço, né, de conversão de unidades, tá? De medidas lineares, medidas angulares, tá? Tem a questão de escala, né, que a gente estuda aqui a parte teórica dela, né, cálculos, né, envolvendo distâncias e representações, né. A gente tem algumas definições de ângulos, né, então a gente vai estudar o que é o rumo, o que é o azimuth, o que é a tal da declinação magnética, tá? A gente passa por todos esses conceitos aí que são importantes no projeto topográfico, tá? E a gente basicamente trabalha com dois ramos aí da topografia, que é a planimetria e a altimetria, tá? Então a gente vai entender o que é cada uma dessas áreas, tá? E quais os equipamentos que são aplicáveis a cada uma dessas áreas, tá? Vamos entender sobre simbologia, vamos falar de curvas de nível e entender como essas informações são aplicáveis às nossas atividades aí de carreira, tá? Então, para o pessoal da engenharia civil, tá? A topografia ela está situada ali junto com algumas disciplinas, tá? Então, são disciplinas de formação do curso, né? Então, ainda não estão correlacionadas tanto entre si, né? Talvez ali pelo projeto arquitetônico, né? Tenha alguma correlação, tá? Mas as demais ali têm uma gama de atividades mais esparsas, né? Mais separadas, tá? Então, são assuntos de base, todas elas, para próximas disciplinas que ainda virão na grade curricular de vocês, tá? Reforçando o horário de aula, tá? Eu comentei que sempre vai começar às 7, mas pode ser que comece às 6h50, que é o nosso horário padrão, tá? Da faculdade. Eu dou ali uns 10 minutos para início, porque, como a gente viu aqui, tem o tempo de conexão, né, até estar aí todos na sala, tá? De modo que ninguém perca conteúdo aí inicial, tá? Usualmente a gente faz um intervalo de 10 minutos ali entre as 8h05 e 8h15, tá? E a aula aqui online vai até 9h30, tá? Como as aulas estão em modo online, uma metodologia que a gente vai adotar agora é que a última parte da aula, ali, que seria até 10h20, eu particularmente vou estar disponibilizando algumas atividades, né, em modo desafio, por exemplo, né, que vão compor parte da nota, tá? Então, toda a aula, ou a cada 2 aulas, tá? Depende do conteúdo ali que está sendo explorado. Eu vou terminar a aula, vou lançar a atividade e vocês têm aí um prazo para entrega, tá? Esse prazo vai variar, né, de acordo com a atividade, mas usualmente eu sempre estou dando aí até a semana seguinte, antes do início da próxima aula, tá? Então, a gente tem essa redução aí, né, de aula online para que vocês já aproveitem ali o embalo da aula para vocês já aplicarem na atividade de desafio, tá? E como eu comentei, é um desafio aí para vocês resolverem aí com base no conteúdo passado, nos exercícios dados durante a aula, tá? Então, existem, vamos dizer, estudos que falam, né, que você aprende quando você está ensinando outra pessoa. Então, vai ter muita troca de informações entre vocês de modo a aprender, tá? Então,
tem essa questão também envolvida aí de metodologia de aula também, tá? Pessoal da arquitetura, eu não tive acesso a como é que é a distribuição de aulas de vocês, tá? Mas também são atividades aí que são base aí para as próximas disciplinas, né? Mas, com certeza, ali em modelagem do projeto BIM, a professora Gisele comentou que tem a possibilidade de vocês lidarem com uma forma de terreno, por exemplo, e locar uma edificação, né? Entender ali qual que é a melhor posição para que tenha menos aterro, menos corte, né? A gente vai discutir alguns métodos aqui na disciplina e a aplicação vocês veem em seguida, tá? Lista de frequência, né? Então, vocês viram aqui que eu investi um pouco de tempo no início para já pegar e fazer a chamada, tá? Eu sempre faço no início da aula e no fim da aula, tá? As aulas são sempre gravadas, tá? Elas vão ser disponibilizadas em link do YouTube, tá? E sempre colocadas no AVA, tá? Então, vocês têm acesso posterior para até para as próprias atividades que vocês têm logo no fim da aula. Como eu comentei que vocês têm tempo, vocês têm como fazer ao fim da aula, né? Mas vocês têm um tempo hábil ali para estar fazendo atividade, tá? Então, vocês conseguem já verificar a aula novamente, né? E, eventualmente, já sanar algumas dúvidas, tá? Mas o que eu quero dizer quanto à frequência? A frequência é obrigatória aqui no Zoom, tá? Mesmo que a gente está nessa situação aí de pandemia, ainda é uma aula ao vivo, né? Então, eu conto aqui com a presença de vocês e isso vai retratar na frequência de vocês, tá? Então, pelo menos 75% de presença tem que ser obtida ao longo da disciplina, tá bom? Para reposição de faltas e tudo mais, eu não disponibilizo lista de exercícios ou qualquer outro tipo, tá? Faltou, faltou, tá? E daí, essas faltas vão ser sempre rotineiramente lançadas lá no Aluno Online, tá? Então, ao fim aqui da aula de hoje, eu já vou lançar a frequência de hoje, tá? Então, nem sempre isso é possível de ser feito, né? Dependendo da correria do dia a dia, mas com uma certa frequência eu vou estar sempre lançando, né? Mas antes disso, cabe a vocês também acompanhar e saber quando que vocês faltaram também, tá? Em termos de avaliação, gente, vocês têm 100%, né, uma nota de 0 a 100 possível aí na disciplina de topografia, tá? Sendo que 20 pontos, né, 20% aí da totalidade da avaliação é do projeto integrador, tá? Então, o pessoal da Civil já está muito bem acostumado com esse termo, né, de projeto integrador, que no caso faz justamente a integração das disciplinas do semestre, tá? Então, no caso da Civil, se eu não me engano, é o projeto arquitetônico, tá? Que é a disciplina, vamos dizer, matriz, né, do projeto integrador, né? E para arquitetura, vocês têm o ateliê vertical, tá? Então, vocês têm lá um projeto desenvolvido no ateliê vertical, que ele já é uma disciplina à parte de vocês, mas a gente pega 20% daquela nota e assume como parte aqui da disciplina de topografia, tá? A gente tem aí outros 80% possíveis aí de avaliação, tá? Esses 80 pontos, né, estão distribuídos em 40, 30 e 10, tá? Os primeiros 40 é o trabalho semestral, tá? Que ainda vai ser melhor definido, mas geralmente é o levantamento topográfico de um espaço, né? Usando os equipamentos, né? A gente só tem que ver como é que vai se dar ao longo do semestre isso, tá?
Mas algumas pré-definições vão sendo passadas ao longo da disciplina, tá? Ao longo da evolução aí das aulas. É um trabalho aí feito em grupo, tá? Ainda a gente vai definir a quantidade de alunos por equipe, tá? Mas basicamente esses 40% se dividem em 30 pontos a entrega final do trabalho, tá? E 10 pontos são as assessorias que vêm sendo dadas durante as aulas, tá? Sejam elas aqui online, né? Eventualmente tem uma parte que é teórica e a parte prática, se assim a gente conseguir fazer elas, tá? Então, até então, 20 mais 40 dá 60 pontos. A gente tem os outros 40 pontos que ele se divide em 30 pontos na prova de competências, que é aplicada na semana de provas do fim do semestre, tá? E ela abrange toda a matéria abordada ao longo do semestre, tá? Então, vocês vão ver que ao longo do semestre, muitas dessas matérias, elas têm correlação, tá? Então, não tem por que não ser toda a matéria abordada, tá? E 10% são essas atividades que são propostas durante aí no fim das aulas, tá? Então, a gente tem uma estimativa de ter pelo menos 10 atividades, tá? Então, basicamente, na nota de 0 a 100, 10 pontos são dessas 10 atividades, cada uma valendo 1 ponto, tá? Não deixem de fazer essas atividades, tá? Por quê? A gente tem a média final do semestre, tá? E eu sempre comento em todas as disciplinas que é uma regra muito clara essa questão de média final, tá? Você está aprovado se você está maior ou igual a 7, tá? 6 e 7, 6 e 8, 6 e 9 não é 7, tá? É exame final, tá? Então, não deixem de fazer essas atividades, tá? Porque é esse um pontinho que pode definir a situação, tá? Então, levem com cuidado essa questão aí das atividades, tá? Questão de segunda chamada, ela é válida a solicitação somente na prova de competências, tá? Então, lá na última semana de novembro, né, eu vou mostrar aqui o calendário esperado aqui, né, o calendário acadêmico, a gente vai ter a prova de competências e na primeira semana de dezembro a gente tem a segunda chamada, tá? Então, quem possivelmente não conseguir fazer a prova de competências, faz a segunda chamada. Todas as outras avaliações não tem segunda chamada, até porque você faz todas as outras atividades ao longo do semestre, tá? Então, você tem como ir fazendo e elas são muito flexíveis, né? Então, as atividades que são no fim da aula, você pode entregar no mesmo dia da aula ou até a data que for delimitada ali, tá? O trabalho semestral é em equipe e ele vai ser feito aí rotineiramente ao longo do semestre, né? E o próprio projeto integrador também ele é feito ao longo do semestre, tá? Então, o único caso de segunda chamada é a prova de competências, tá? Em todos os casos, a frequência deve ser maior ou igual a 75%, tá? Porque senão confere reprovação por faltas, tá? E o exame final, se eventualmente alguém for para a final, é a média simples entre a nota do semestre e a nota da prova de exame, tá? Então, maior ou igual a 5 é aprovado ou menor que 5 reprovado, tá? Aqui tem o aviso de celulares, tá? E eu estendo isso aqui para os microfones, tá? Então, mantenham eles desligados para não ter interferência aqui na, na explicação, tá? Durante as aulas e também para não atrapalhar os outros alunos, tá? Então, mantenham eles fechados, né? Desligados. E caso tenham alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e me interromper, tá? Mas durante aí, se não tiver algum motivo, tá? Vocês podem, é uma definição aí para vocês deixarem o microfone desligado, tá bom? Então, em termos aí de calendário geral,
as nossas aulas são sempre às quintas-feiras, tá? E toda aquela ementa ainda vai ser distribuída nessa parte de embasamento teórico, tá? Que é basicamente aí os meses de agosto, setembro e possivelmente o início de outubro, tá? Vai depender ali como é que vai ser o andamento aí da pandemia, né? Se Deus quiser, a gente consegue fazer as atividades práticas ainda nesse semestre, tá? Então, dedicar aí as últimas 5, eu coloquei 5 aulas, mas pode ser ali, inclusive, o dia 1 e 8 de outubro, tá? Vai depender muito desse andamento, tá? Para essa parte prática, tá? Então, basicamente, a gente vai ter muito embasamento teórico nessas primeiras aulas, nesses 2 primeiros meses, essencialmente, tá? Por isso que eu deixei ainda em aberto, tá? Então, a gente vai acabar visualizando como é que vai ser o andamento para realmente cravar uma programação, tá? Mas a ideia é que nem eu comentei. A gente vai vendo conceitos básicos, revisão de medidas de escala, conversão de unidades e daí entender o funcionamento de equipamentos, quais são os dados que são lidos nos equipamentos, né? E como gerar as plantas topográficas, tá? A aplicação da prova semestral lá, né, no fim do semestre, está prevista para dia 19 de novembro, tá? Essa é uma data já conforme o calendário acadêmico, tá? E se não me engano, é quando começa a semana de provas, tá? Então, a semana de provas começa na quinta-feira para terminar na quarta-feira seguinte, tá? Então, a topografia é a primeira disciplina que tem prova agendada, tá? Então, acho que eu só não modifiquei. Aqui é dia 19, tá? Acabei não alterando aqui. É dia 19. Só deixa eu mudar aqui. Aí. Tá? Então, dia 19 do 11, tá? E daí a aplicação da segunda chamada no dia 3, tá? Agora você tem que confirmar se essas datas aqui, elas podem ter uma variação de um dia, tá? Porque essa parte de calendário no final, tá? Só para vocês entenderem, eu dei aula de disciplina de estruturas de pontes ontem, tá? Então, basicamente eu copiei e só alterei, porque esse calendário final não se altera, tá? Então, depois eu só confiro antes de dar para disponibilizar para vocês aí, mas não tem variações, tá? Variação se tiver de um dia, tá? Mas eu creio que esteja ok, tá? Só deixa eu, já vou confirmar isso. Quer ver? Dezembro, 3, 10, é isso mesmo. Aqui as datas já estão corretas, tá? Então, estão de acordo, tá? Então, eu já fiz a alteração aqui para a disciplina de topografia, tá? Então, a gente vai ter um gap aí, né, entre a aplicação da prova de competências no dia 19 e a prova final lá no dia 17 de dezembro, tá? Então, nesse meio do caminho, vai estar sendo feitas as correções das provas, correção do trabalho, né, que a entrega é feita ali na prova de competências, tá? E tem a aplicação de segunda chamada e as devolutivas, tá? No dia 10 tem bancas de TCC, né? Então, como eu comentei, eu dou aula para os últimos períodos e, consequentemente, tem as bancas dos meus próprios orientandos e também bancas aí em que eu sou convidado, tá? Então, nesse período, a gente não tem aula, tá? Mas como vocês têm o projeto integrador, possivelmente, nesse meio tempo, vocês têm as devidas entregas também, tá? Entregas e apresentações, de acordo com o professor responsável, né, do projeto integrador, tá? Pessoal, a princípio das avaliações e do cronograma é isso, tá? Daí eu só queria contextualizar a questão aí da topografia na engenharia e na arquitetura. Vocês têm alguma dúvida aí específica dessa primeira parte?
Senão eu já vou seguir aqui em seguida. Professor, o e-mail que o senhor vai manter contato é o e-mail pessoal ou é aquele da Uniopet? Eu tenho acesso aos dois, tá? Mas eu faço o contato pelo e-mail pessoal, tá? Porque é onde eu mais recebo. Você pode mandar o e-mail da UPET, tá? Não tem problema algum. Mas usualmente eu faço contato pelo pessoal, tá? Então, inclusive no dia de hoje eu já mandei o link pelo pessoal, tá? Mas pode fazer o contato ali pelo da UPET, que eu sempre estou acessando também, tá bom? Na verdade, é porque eu queria saber, professor, porque a gente tem um e-mail da UPET também. Aham. E eu não sei como acessar ele, se é pelo Gmail, pelo Outlook, eu não... Ah, entendi. Porque no meu e-mail pessoal, que é o Gmail, eu não recebi nenhum e-mail do senhor. Jerusa. Isso. Ah, tá. É que aí tem um caso no teu, tá? O teu e-mail pessoal está cadastrado como da OPET, tá? Então, eu vou te pedir uma gentileza. Até do restante do pessoal que eventualmente não recebeu o meu e-mail. Encaminhe aqui no modo privado para mim o e-mail que vocês querem receber. Em que e-mail vocês querem receber as minhas comunicações, tá? Então, no teu caso, Jerusa, possivelmente não. Eu encaminhei para o da OPET porque o teu pessoal não está cadastrado no Aluno Online, tá? Mas a gente Entendi. já regulariza isso, tá? Manda para mim ali que eu tenho uma lista de como se fosse mala direta, né? Uma lista de comunicação que eu faço essa gestão aí de e-mails também, tá bom? Entendi. É porque esse da UPET, Jerusa, alguma coisa lá, Uniopet, eu não sei como acessar esse e-mail. Entendi. Não, Entendi. tenta entrar em contato com o SAP, tá? No Uhum, portal lá, quando você entra no site da UPET, você tem lá como clicar no aluno online, você tem a opção de uhum, webmail, tá? Só que daí tem que uhum. ver qual que é a senha que está pré-cadastrada para vocês, tá? Sim, tem isso. Então tá bom, muito obrigada, Tá bom? professor. Mas não, para mim tanto faz, tá? Se vocês Uhum, usualmente eu uso o meu pessoal, né? Até porque eu já vou resolvendo durante o dia minhas pendências e tal. E quando eu vejo que tem mensagem de aluno, eu já respondo. Então é comum de às vezes estar no meio da tarde, vocês mandam a mensagem, em 10 minutos eu já respondo, tá? Porque é o e-mail que eu estou mais olhando, tá? tá Então, legal. Tá legal, obrigada. tá bom? Professor, me permite uma orientação? A Jerusa é do grupo de arquitetura? A Sim, Jerusa é da arquitetura. Aham. Então, Jerusa, depois eu te explico como você faz para acessar o e-mail do institucional no grupo. É possível você acessar pelo e-mail do Windows, que é o que todo mundo está fazendo. Tá bom? Mas eu explico lá no grupo. E, tá bom, professor, Mariane, obrigada. aproveitando o ensejo, professor, esses slides vão estar disponíveis no AVA? Exatamente. No AVA eu vou organizar ali a disciplina, né? Então, tanto os slides quanto as gravações vão estar lá, tá? O link do YouTube, né, vai estar posicionado lá para vocês poderem acessar posteriormente, tá? E até essas atividades que tem no fim da aula, eu sempre vou criar as tarefas no AVA para vocês postarem por lá, tá bom? Ok, obrigada, De professor. nada. Certo? Mais alguma dúvida, hein? Ó, o Carlos está colocando ali no chat o modo de acesso, tá? Mas daí só tem que ver a questão da senha, tá bom? É isso, tá? Então, uma breve contextualização aí sobre onde a topografia está posicionada, né, na engenharia e na arquitetura. Ela acaba existindo em todas as atividades que necessitam dela, pois ela não é o trabalho final, né? Ela sempre é uma atividade do meio do caminho, né? Então, em regularização de lotes, edificações, né? Ela é basicamente o primeiro projeto que você recebe para fazer o restante do trabalho, tá? Então,
depende do uso, né, obviamente, mas ela vai ser utilizada em menor ou maior escala, de acordo com essa complexidade do projeto, tá? E, obviamente, a topografia ela vai ser basicamente a questão de locação, né? A gente vai trabalhar aí com sistemas de coordenadas, né? Então, a gente vai retirar basicamente medidas de distâncias, né? Sejam elas horizontais ou verticais, tá? E medir ângulos, né? Então, tal ponto, tal estaca, por exemplo, está posicionada a 100 metros a 10 graus, por exemplo. Né? A gente vai ver como é que faz essa alocação, tá? E sempre essas medidas, elas sempre vêm aliadas a alta ou altíssima precisão, tá? Então, uma atividade não pode se dizer 100% exata, né? Porque tem erros ali embutidos, mas o erro é muito pequeno, tá? Então, os erros prováveis é praticamente da casa de ocorrer um erro para cada 100 mil medições, tá? Quando tem ali uma certeza na execução do levantamento topográfico, tá? Mas lembrando que, como toda atividade gerida ali por seres humanos, né? Sempre vai ter alguns erros admissíveis no meio do processo, tá? E os cálculos de altitudes também têm a precisão de 1/10 de milímetro. Pode chegar a essa precisão, tá? Então, o milímetro já é a menor escala possível na nossa régua, né? Mas o 10º do milímetro pode ter essa precisão aí de medições também por conta da topografia, tá? Então, topografia vem do grego topos, graphem, tá? Então, topos é lugar e graphem é descrever, ou seja, a topografia tem o objetivo principal de representar uma porção do terreno, né? Como é que ele está configurado, né? Posicionado ali no meio, né? Considerando as benfeitorias e os elementos que estão em sua superfície, tá? Então, a gente vai ver plantas topográficas em que se representam os limites do terreno, quais são as edificações que estão posicionadas no terreno, principalmente questão de árvores, né? Árvores com tronco maior que 15 centímetros têm que estar demarcadas no terreno também, tá? Pela questão da Secretaria do Meio Ambiente, tá? Aqui no Paraná tem o caso do pinheiro do Paraná. Tem pinheiro do Paraná no terreno, ele tem que estar locado na planta topográfica, porque é uma espécie que não pode ser abatida, tá? Ela não pode ser derrubada, a não ser que tenha a anuência do órgão ambiental, tá? Então, todas essas benfeitorias, todos esses elementos, né, cabe, obviamente, a quem está fazendo o levantamento topográfico fazer a identificação, né? Então, geralmente são réguas, né, que a pessoa vai posicionar do lado desses elementos e com o equipamento, o nível, a estação total, né, você faz a visada, né, você faz essa questão de mirar, né, nessa régua de precisão e tirar as informações da localização em planta, né, eixos X e Y, por exemplo, tá? E também a questão de quanto que esse ponto está posicionado em relação ao plano horizontal do terreno, tá? Ele pode estar a 30 centímetros do nível que está a estação total ou a 1,5 metro, 3 metros, né? Você tem uma variedade aí de posições possíveis, tá? Então, a gente descreve o lugar, né, que tem uma amplitude 3D em modo 2D, né? Então, a gente transforma aquela visão 3D em um espaço 2D, né? Então, a gente recebe uma planta, né? E a gente tem que saber ler essa planta de modo que a gente consiga visualizar o que tem lá representado realmente no terreno. Então, se é um aclive, né, muito acentuado, por exemplo, ou ainda mais atenuado, né? Então, dependendo da posição das curvas de nível, né, que vai ser uma
uma das partes que eu vou destacar muito aqui ao longo da disciplina, né, é essa questão da leitura, né, para justamente ter os casos de enxergar o melhor posicionamento de uma edificação, um projeto de rodovia que leve a uma redução ali, uma otimização do corte e aterro, por exemplo, tá? Aí aqui, gente, eu vou falar de aplicações, tá? Então, a gente, obviamente, o mais básico é saber retirar a distância entre pontos, tá? Então, mesmo que a gente tenha um terreno inclinado, todas as medidas que a gente enxerga em planta é a distância horizontal. É como se a gente estivesse num plano acima dessa inclinação, né, do terreno, e tendo essa distância horizontal, né? E também as distâncias verticais, tá? Tendo essas duas distâncias, né, a gente vai ver a questão de distância efetiva, né? Por teorema de Pitágoras, a gente obtém essa distância inclinada, por exemplo, tá? Mas usualmente é a questão aí de distâncias horizontais, tá? A distância vertical é mais por definição de cotas, né? A que altura está o terreno, por exemplo, tá? Outra aplicação é a questão de obter qual que é o volume de terra necessário para aterrar ou fazer o corte, né, para uma determinada aplicação. Então, eu nunca esqueço, por exemplo, na minha primeira aula de introdução à engenharia, tá? O professor explicou muito bem qual que é a diferença de terraplanagem e terraplenagem, tá? E eu faço questão de passar para frente porque hoje em dia se usa esse termo aí e acaba significando a mesma coisa, no fim das contas, tá? Mas tem um motivo, né, de ter os dois. A terraplanagem tem o objetivo de tornar plano algum terreno, tá? Então, ou seja, é como se tornar plano é o contrário. Eu acabei colocando errado aqui. O aterro é a terraplenagem. Deixa eu só inverter. Acabei colocando aqui coisa errada. Espera aí. A terraplenagem, tá? Tem o objetivo de tornar plena, ou seja, se você tem um fundo, né, um buraco, né, você tem o objetivo de tornar pleno aquilo ali, tá? Ou seja, tem que aterrar, tá? Então, você precisa de uma terraplenagem, processo para tornar pleno essa situação. E tem o corte, né, que é a terraplanagem, né? Se você tem um morro e você precisa cortar ele, né? Você vai ter o processo ali de terraplanagem, ou seja, aquilo que está alto tornar plano ali, próximo do teu acesso, tá? Então, é uma questão aí de curiosidade, tá? Mas só para vocês saberem, né, que tem essa diferenciação, tá? E esses equipamentos, por terem grande precisão, né, tem o auxílio aí na construção de grandes estruturas, né? Então, em execução de túneis, por exemplo, né, você tem aqueles grandes equipamentos que fazem a furação por dentro do morro, né? E muitas vezes essa furação ocorre, um exemplo, né, de norte para sul e de sul para norte, né? Em algum ponto eles têm que se encontrar, tá? Então, essa questão de ser muito preciso, tá? Permite que nessas execuções de túneis, pontes, né, viadutos, você tenha essa facilidade de conseguir fazer duas frentes de trabalho e ter uma garantia, né, dentro de erros admissíveis, que nem eu comentei, né, de garantir esse encontro no centro. Né? Tem coisas absurdas que vocês encontram até como se fossem memes, né? Que você tem uma ponte chegando de um lado e chega do outro, elas estão afastadas, né? Então aí você enxerga a importância da topografia, tá? Então acaba sendo uma atividade meio, né, para se chegar no objetivo final, tá? Então ela acaba sendo uma atividade auxiliar, mas de suma importância nessas construções. Tá? Nesse caso,
das edificações, né? Então, um exemplo, né? Temos aí o levantamento plane-altimétrico, né? Eu cheguei a comentar que tem duas áreas da topografia, que é a planimetria e a altimetria, né? O que é o levantamento plane-altimétrico? É a união das duas, né? Então, você enxerga em planta as divisas do terreno, mas também tem como visualizar a questão da curva de nível, né? Como é que o terreno se comporta ao longo de sua área, né? Então, a gente obviamente vai falar um pouco mais a respeito, né? Mas, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ó, aqui, gente, por exemplo, ó, a gente tem as curvas de nível variando aí, né? Elas sempre variam constantemente, tá? Então, de 40,10 metros, ela vai para 40,20, 40,3, 40,4. Ou seja, ela está variando a cada 0,10 metros, né? 0,10 metros são 10 centímetros, tá? Então, essas curvas de níveis, tá? Foram desenhadas com uma variação a cada 10 centímetros, tá? E o que dá para se notar? Tem trechos dessas curvas que estão mais afastados entre si e trechos que estão mais próximos. O que significa isso? Aqui você tem uma variação muito mais leve do terreno, tá? Então, vocês podem notar que, por exemplo, eu estou em 40,5 metros, tá? E lá na frente está 40,9, tem 40,8, né? 40,7. O que está acontecendo se eu for de 40,5 para 40,9? Eu estou subindo o terreno de uma forma, dependendo das distâncias aqui, obviamente, mas eu estou subindo o terreno de uma forma mais leve, né? Não é uma subida muito abrupta, tá? Agora, quando as curvas de nível estão próximas entre si, aí você tem uma subida mais abrupta, tá? Então, note, né? A gente está em 40,1, né? E vai subindo para 40,9. É muito mais fácil eu fazer esse caminho vindo aqui desse centro para lá do que daqui para cá, tá? Devido a essa proximidade. Você vai subir muito mais rápido, em pouca distância, do que pelo outro caminho, tá? Então, essa leitura aqui acaba sendo importante, tá? E, no geral, esse terreno, o que dá para notar, tá? E isso vocês vão obtendo com a leitura de projeto, tá? Você tem uma cota mínima, tá? E a partir dessa cota mínima, você tem ganhos de elevação aqui para leste do terreno e ganhos de elevação para sul do terreno, tá? Então, 40,1, 40,7, ele vai aumentando, tá? A cada 10 centímetros tem essa curva de nível, tá? Até chegar no máximo de 42,2 metros, tá? Ou seja, tem uma variação aqui, né? Depois teria que ver aqui as distâncias, né? Mas você tem uma variação de quase 2 metros, né? Um pouco mais de 2 metros de aclive, né? Ou aclive é quando você está indo contra, né, a subida, ou declive você está aproveitando a descida, né? Então tem essa questão de leitura das curvas de nível aqui que a gente vai abordar também, tá? Fora isso, né, que nem eu comentei, é uma planta, né? Então essa questão de elevações se dá pela leitura da curva de nível, tá? Mas todos esses pontos aqui de divisa, eles estão referenciados a um eixo x, y, tá? Ou seja, tem coordenadas cartesianas envolvidas aqui, tá? Então, é um grande mapa que você tem aqui posicionado para fazer a leitura. Então, nesse mapa você tem distâncias, né, que podem ser obtidas a partir dessas abscissas e ordenadas, tá? Então, tem essa identificação aqui, né? Então, por exemplo, esse espaçamento aqui entre esses quadrantes, tá? Tá a cada 20 metros, tá? E é um número grande, tá? Depois eu vou abordar com vocês, porque isso aqui está referenciado a coordenadas UTM, tá? São coordenadas globais de localização, tá? Então, num projeto topográfico, vocês vão ter essa questão de localização em relação ao globo terrestre, tá? E pequenas medidas aí você destaca, né? Dependendo da função do teu projeto, né? Então, do ponto
4 para o ponto 1, você tem 58 metros de distância, tá? Mas a gente vai por partes, tá, gente? Eu estou mostrando aqui, mas isso vocês vão indo aos poucos fazendo essas observações, tá bom? Na aula de curvas de nível, a gente vai focar muito nisso aqui. Eu vou buscar alguns vídeos ilustrativos de como são obtidos isso aqui, né? Mostrar a representação do terreno versus a planta, né? Para justamente vocês treinarem essa visão espacial, tá? É muito complicado, né? Você tá representando o mundo 3D numa folha 2D, tá? Mas é como a gente é treinado aqui ao longo da graduação, tanto de civil quanto arquitetura, a fazer esse tipo de leitura, tá? Só deixa eu tirar o zoom aqui novamente. Cadê? Tirei. Tá? Então, a gente vai abordar essa questão das curvas de nível, tá? Não se desesperem, tá? Mas a intenção é que eu ajude a vocês enxergarem essas leituras de projeto aqui também, tá? E com isso, né, essa informação que vem aí do levantamento topográfico vai implicar na alocação da edificação dentro do terreno, né? Então, muitas vezes você recebe isso em forma de projeto, num AutoCAD, num Revit, por exemplo, né? E vocês locam lá uma edificação, um prédio, uma residência, um sobrado, né? E após a execução ali, a elaboração do projeto, o topógrafo volta para auxiliar na locação, né? A locação real conforme o projeto, né? Por exemplo, nesse terreno aqui, a gente tem distâncias aqui da ordem de 60 metros, tá? Que nem a gente deu um zoom ali agora há pouco. Então, dependendo, né? Se você tiver uma edificação ali de, por exemplo, 200 metros quadrados, né? Vamos melhorar aqui, para 400 metros quadrados que seja, tá? Seria basicamente uma edificação 20 por 20, tá? Ou 40 por 10, depende da disposição, né? Mas é uma edificação ainda pequena perto do tamanho do terreno, né? E para você alocar no local correto, né? Para você dizer onde a edificação está começando, você tem o auxílio do topógrafo novamente, tá? À medida que a edificação vai subindo, né, você pode ter a questão de ter que manter o centro do pilar, né, coincidindo com o pilar de baixo, tá? Então, o topógrafo vai na obra também para alocar a partir de um centro, né, uma referência, né, aonde está o centro do pilar, tá? Porque à medida que você vai subindo a edificação, né, para ter a correta distribuição de esforços e tudo mais, o pilar tem que ser praticamente contínuo. Não adianta um pilar estar aqui, por exemplo, tá? E depois ele começar a perder o caminho da prumada dele, né? Então ele tem que ser sempre ali verificado, né? Então isso usualmente a cada laje de concretagem é feito esse controle das prumadas de pilares, tá? A questão de alvenarias também, na hora de fazer a marcação de alvenarias, né? Dependendo do projeto, você tem o auxílio também de topógrafos, tá? E que nem eu comentei, a parte de regularização e cadastramento de lotes, né? É um dos principais frutos do trabalho aí da topografia, né? Então, o cadastramento junto a um registro de imóveis, junto à prefeitura, acaba tendo que passar por um profissional de topografia, tá? Então, no caso de edifícios altos, né, esse exemplo que eu dei, à medida que vai subindo a estrutura, né, você concreta a laje, você já perde a referência de como está embaixo, basicamente, né? Por mais que você tenha a continuidade das armaduras, né, as armaduras têm um certo desvio ali, admissível ainda, tá? Então, cabe a esse profissional, né, dependendo também do engenheiro responsável, do arquiteto responsável da obra, acabar contratando esse profissional,
tá? Mas ainda é possível ter uma variação ali de centímetros, tá? No cálculo estrutural tem algum erro admissível embutido no cálculo, tá? Então acaba sendo uma integração ali de vários profissionais, né? Então tem o engenheiro, o arquiteto responsável da obra, tá? E o topógrafo junto com o engenheiro estrutural, várias especialidades que giram em torno da topografia, tá? A topografia acaba sendo esse meio aí de campo que vai levar a decisões, né, desses profissionais da ponta, tá? Mariane perguntou, a topografia utiliza no geoprocessamento ou ferramentas como o ArcGIS, né? Pode utilizar, tá? No caso do geoprocessamento, né? Hoje em dia você tem aí outros ferramentais à disposição, né? Então, mais durante a disciplina a gente vai comentar sobre os drones, né? Que hoje em dia estão sendo massivamente utilizados, né? Então, os próprios drones, eles fazem um mapeamento como se fosse nuvem de pontos, tá? E eles trazem isso para o teu projeto ali já em Revit e tudo mais, essa nuvem de pontos, por exemplo, tá? E o geoprocessamento, né? Não só para edificação, nesse caso de nuvem de pontos, né? Você também traz a informação do próprio terreno, tá? Então, tem como sim utilizar esse geoprocessamento aí como uma das ferramentas da topografia, tá bom? Além das edificações, né? Ainda dentro das edificações, a gente tem a questão de acompanhar ao longo da execução da obra possíveis recalques de fundações, tá? Vocês ainda estão no início, né? Mas podem ter ouvido falar do que seria um recalque, tá? Seria esse caso aqui, tá? Você tem um prédio aprumado, tá? Nivelado ali verticalmente, e tem outro prédio que já saiu do prumo, né? O que aconteceu na base do edifício? Acabou ali que a fundação deu uma trabalhada, né? A carga do edifício acabou ali gerando tensões extras, né? Movimentações extras em algum trecho do terreno, tá? E isso gera o que a gente chama de recalque, tá? Recalque é essa movimentação da estrutura, tá? E isso acaba levando a problemas estruturais, tá? Leva a trincas, fissuras, rachaduras, né? Não só em elementos estruturais, mas também em elementos de vedação. Então, alvenarias vão acabar sofrendo com esse efeito, esquadrias, né? Eventualmente, você tem alguma esquadria ali que você tenta fechar de um lado, ela corre para o outro, né? Se você não travar. Por quê? Teve alguma movimentação nesse sentido. Não é só a instalação da esquadria que pode estar errada, né? O teu edifício como um todo pode estar com alguma distorção nesse sentido, né? Claro que aqui é um caso muito extremo, né? Mas uma forma de se evitar isso é o acompanhamento durante a execução da obra, tá? Vou dizer assim, somente as grandes construtoras acabam fazendo esse acompanhamento, né? Sobrados menores, né? Condomínios menores acabam que não fazem esse acompanhamento, né? E podem gerar algum problema nesse sentido, tá? Perante a norma de fundações, isso aqui é obrigatório ser feito, tá? Então, qual que é a ideia, né? Você tem um ponto no terreno que você garante que ele é indeslocável de forma vertical, ou seja, ele não movimenta a altura dele, e nem horizontalmente, ele não tem aquela variação nos eixos X e Y ali na planta, tá? Ou seja, se a gente coloca uma régua, né, uma mira, né, vamos se acostumando aí com os termos, né? Uma régua milimetrada, que é a mira, né, em cima desse benchmark, né, esse ponto fixo, né, o ponto inicial, né, e você tem um equipamento de nível, se você faz a visada, né, nessa mira, você tem uma altura definida, tá? E essa altura, você consegue trazer ela para os pilares, né? Por que a gente faz a medição dos pilares?
porque são os elementos estruturais que vão descarregar nas fundações, tá? Então, toda a carga de vento, carga da estrutura, vem sendo transferida pelos pilares, né? Então, de acordo com a importância do pilar, né? Tem pilares mais carregados e outros pilares menos carregados, né? Você tem como fazer esse acompanhamento dos recalques, né? Então, à medida que a estrutura vai subindo, né? Então, assim, quando você faz o projeto, você faz no pior caso, que já está toda a estrutura feita, né? E todos os carregamentos atuando, né? Durante a execução da estrutura, você vai estar aumentando a carga daquele pilar, né? Você vai aumentando ali a carga de peso próprio, a carga de utilização, à medida que a obra vai subindo. Então, é muito interessante que esse acompanhamento seja feito rotineiramente a cada mês, a cada semestre, né? Depende de como está esse acompanhamento do recalque, né? Então, quando usualmente fecha-se um contrato desse porte, você faz um cronograma de medições ali, semanais, mensais, e à medida que você vai tendo um comportamento desse recalque, né, essa variação no movimento, você vai espaçando mais essas medições, né? Ou seja, se você está subindo já o 14º pavimento, 15º, e não está tendo variação de recalque, você pode ter uma definição, né, de fazer medições mais longas, né, mais espaçadas, tá? Então, assim, eu estou explicando tudo isso, tá, para vocês entenderem como a topografia é importante nesse meio, tá? O equipamento envolvido ali, a teoria que a gente vai ver dessa questão de fazer a visada, né, olhar o equipamento para a mira de vante e a mira de ré. Depois a gente vai passar essas nomenclaturas para vocês também. Mas toda essa teoria envolvida faz com que a gente possa calcular qual foi essa variação de recalque, tá? Então, tem a teoria envolvida e é aplicável, né, para esses casos aí, tá? Eu tenho falado muito dos equipamentos, né, mas nas obras, né, você tem o uso aí de um artefato aí, uma metodologia, que é a mangueira de nível, tá? A mangueira de nível, ela usa o princípio dos vasos comunicantes, né, lá de hidráulica, tá? Então, se você tem um vaso, né, então é um vaso comunicante, é um tubo, né, contínuo, sem outras saídas, que você enche de água, e se você posiciona como se fosse um sifão, né, ele vai igualar o nível, tá? E a partir desse princípio dos vasos comunicantes, você tem como ir transladando, né, trazendo essas cotas, né, em relação a um nível, tá? Então, por exemplo, o nível da calçada aqui, você tem a água aqui, uma régua, você mediu que essa água está a 2 metros do nível da calçada, né? A partir do vaso comunicante aqui, da água que está dentro da mangueira, você consegue dizer aonde está essa cota de 2 metros lá na frente, né? Dependendo da distância onde teu outro colega está fazendo a medição, tá? E a partir disso você consegue ir trazendo esses níveis para cotas diferenciadas, tá? Então, não necessariamente você tem esse conceito de usar sempre equipamentos, né? Para aplicações mais simples, você pode ter equipamentos aí mais simplificados que vão chegar a resultados muito próximos, né? Então, é o que eu comentei anteriormente. Dependendo da precisão necessária, você vai para um tipo de equipamento ou outro, tá? Então, aqui outra imagem, né? Um pouquinho mais genérica, né? Então, a partir do nível de água igualado aqui na mangueira, né? A mangueira pode estar passando, fazendo curvas, qualquer coisa, mas o nível de água vai estar constante, tá? Então, você faz a medição no nível mais baixo e sabe que lá a referência é a mesma, tá? Então, você consegue saber qual foi o ganho de elevação, por exemplo, tá? Desse nível do terreno, tá? Então, se der tudo certo, a gente faz alguns testes
nesse modelo aí de nível com mangueira, tá bom? Aqui mais uma imagem, né, só para dizer que, independente da configuração da mangueira ali, o nível, a linha de nivelamento da água vai ser a mesma, tá? Obviamente que a mangueira, ela tem alguns erros embutidos, tá? Mas, dependendo da aplicação, são erros aceitáveis, tá? Então, o exemplo do edifício aqui, né? A gente tem o uso da topografia muito conjunto aí com engenheiros geotécnicos, né? Que é um termo para engenharia de solos, né? E como eu comentei, vai ter impacto aí em fissuras, trincas e que acabam, né, tirando aí a importância do edifício, né? Você tem perda de valor dos apartamentos, você tem manifestações patológicas que vão reduzir o tempo de vida da edificação, tá? Aí, mais algumas imagens, né? Então, aquela mesma situação que eu trouxe aqui do nível, né? É um equipamento como esse, tá? Então, por isso que o trabalho vai ser em grupo, né? Vocês vão ter a oportunidade entre vocês de fazer usar o equipamento, né? E também estar no outro lado, né? Auxiliando o teu colega ali com a régua milimetrada, manter ela no prumo, né? Aqui nela você tem como se fosse um nível bolha, né? Que você tem que acabar trabalhando ele, firmar ele, né? Dentro do nível, tá? Então tem essa questão de ter o nível bolha para garantir que está nivelado, tá? Porque não adianta você tombar isso aqui e fazer uma medição, que ela não vai estar dentro do propósito assumido, né? A medição tem que ser vertical, tá? Então, você usa essas questões de nível e mira. Só interrompendo, a Mariane perguntou se existe alguma solução para a situação do prédio que ficou em desnível, tá? Sim, tá? Tem solução, tá? Só que a solução, ela é muito custosa, tá? Se o prédio ele está estável, né? Ele não está tendo avanços de recalque consecutivos, né? Você tem como fazer algum tipo ali de macaqueamento, tá? Você usa ali macacos hidráulicos, né? Que vão erguer a estrutura do prédio e você tem que fazer alguma injeção de concreto ali, né? Como se fosse fazer algum reforço da fundação, tá? Mas é uma solução que custa, né? Então, acaba sendo um erro você pensar que está economizando na época de obra, sendo que depois você vai ter algum problema nesse sentido. Então, esse acompanhamento de fazer durante a obra pode evitar problemas muito maiores, tá? Mas tem sim, respondendo a pergunta, tem como fazer a recuperação, tá? Desde que, né, nesse caso, você tenha feito o acompanhamento, né, para ver se o prédio está em movimentação, né, e tenha se certificado que não, o prédio está estável e temos como fazer um plano ali de recuperação, né, mas é um plano que tem custos, tá? Custos elevados, né? Toda atividade tem custo, né? Mas daí nesse caso é um custo elevado, tá bom? Aí, assim, ao longo da disciplina, né, a gente vai comentar aí de algumas outras aplicações, né? Então, a gente tem a questão de cadastrar lotes, né? Então, tem o projeto topográfico envolvendo isso, tá? Tem o processo de retificação de lote, tem o processo de unificação de lotes, né? Então, em questão de incorporação, né? Uma incorporadora vai adquirindo terrenos próximos para investir um novo empreendimento naquele local, né? Os lotes estão ali com nomes, com indicações fiscais diferentes. Você tem que fazer uma topografia para aferir que o cadastro está correto, né? Vamos dizer que eventualmente
os muros estão fora do que está no registro de imóveis. Vocês têm que passar pela retificação do terreno, para depois unificar o terreno, para depois aprovar o projeto arquitetônico. Então, tem todo um passo a passo, tá, envolvido, tá? Então, eu vou, ao longo da disciplina, mostrando alguns desses passo a passos, tá? Para vocês justamente se integrarem a esse meio, tá bom? Outra aplicação, saindo um pouquinho de edificações, né? É no caso de estradas e ferrovias, tá? Então, numa vista em planta, a gente tem diversas curvas aqui, né? Horizontais, né? Tem um modelo de cálculo dessas curvas para garantir que elas são curvas seguras, mediante uma velocidade, tá? Então, para cada velocidade ali de tráfego, você tem um raio mínimo, tá? Então, tem essas definições. E a topografia, inevitavelmente, para poder executar uma curva com essa precisão, vai ter que acabar sendo utilizado, né? Aqui a gente está falando em termos de quilômetros, né? De raio de curva, muitas vezes, tá? Então, a topografia vem para colaborar nessa localização, tá? De estacas, né? Fazer o estaqueamento, que chama esse processo aí de construção de rodovias, tá? Um estaqueamento depende, né? Ele pode ser a cada 20 metros, a cada 50 metros, né? Depende aí da particularidade da execução da obra, tá? Então, a topografia entra aí muito importante nesse caso. E além disso, essa vista em planta, né? Se a gente faz um corte no terreno, a gente nota que também tem curvas verticais, tá? Então, tem aí os diferentes níveis do terreno, tá? E a gente quer, né, passar a rodovia, né? Aqui tem dois tipos de curvas, né? Mas é porque é do ramo 1 e do ramo 2 aqui, tá? A gente tem as diferentes classes, né? Se o relevo está muito ondulado ou montanhoso, mas depois eu falo isso com vocês com calma. Mas qual que é o principal motivo de fazer uma elevação desse jeito, né? É você identificar aonde você vai precisar ter os volumes de corte e se esses volumes de corte podem preencher os vazios, que são os aterros, tá? Então, o projeto de rodovias é muito vinculado a essa questão de topografia, né? Esse estudo aí de um melhor traçado que praticamente zera essa questão de aterro e corte, tá? Claro, mediante aí o uso de normas de segurança, tem diferentes classes de rodovias, né? Tem muito assunto por trás disso aqui, tá? Mas é aqui que a topografia entra numa decisão aí de traçado geométrico de rodovias, por exemplo, tá? E isso de você poder estudar qual que é o corte e aterro, né? O que acontece? Se você for pensar no dimensionamento aqui de equipes de trabalho, né? Quanto menor esse trecho de transporte, melhor, né? Você consegue ter muito mais agilidade no serviço, tá? Então, você reduz a distância média de transporte, tá? Que é a DMT, tá? Então, é uma fase preliminar ainda da obra, mas que faz todo sentido depois, tá? E extrapolem isso, gente, para edificações, tá? Se você tem um terreno íngreme, né? Vamos exagerar, né? Aqui a gente está falando de terreno com muita inclinação, né? Mas se você locar estrategicamente a tua edificação, a tua planta, né? Você também pode ter alguma questão nesse sentido, de ter mais corte ou mais aterro, né? E aí que entra a questão das curvas de nível, tá? Não adianta você locar, por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu mostrei aqui as curvas de nível desse terreno, né? Por exemplo, aqui eu comentei que é uma subida, né? Desse ponto para aqui para o sul do terreno, tá? E você vai alocar a tua residência ali de modo plano, né? Então, vai ter que estar num nível bem definido. Então, você pode ser estratégico de, por exemplo, locar a 41 metros, né? Esse platô aqui
da residência, tá? E o que vai acontecer quando locar com 41 metros? Parte desse terreno que está subindo vai ser escavado e uma outra parte vai ter que ser aterrado, tá? Então, cabe aí você posicionar numa cota que fique interessante de praticamente zerar essas questões, né? O quanto você aterrar vem do corte que você fez, tá? Só respondendo aí a Patrícia, até deixa eu ver se eu dei a presença para você, Patrícia. Não dei, deixa eu dar aqui. A aula está sendo sempre gravada, tá? Então, no AVA vai ser disponibilizado o link para poder acessar, tá bom? E a presença eu sempre faço no início da aula e no fim da aula, tá bom? Então, tipo, tem muita dessas coisas aí que acabam implicando aí na localização de uma edificação, tá? Eu dei o exemplo aqui da rodovia, mas vale para edificação também. Você vai ter que fazer um estudo dessa elevação, né, para poder locar uma melhor posição da edificação, tá bom? Em barragens, tá? E grandes escavações, você também tem um acompanhamento topográfico, tá? Então, por exemplo, né, no caso de barragens, né, Itaipu, tá? Itaipu, ela tem mais de 100 metros aí de altura, né? E, consequentemente, ela fez um grande lago, né? Quando ela começou a encher, tá? De acordo com os levantamentos da região, né? Os levantamentos topográficos, né? Os engenheiros, né? E a equipe da Itaipu, que esteve envolvido, né? Conseguiu delimitar onde iriam alagar, né? Onde seriam as áreas de alagamento do lago, tá? De Itaipu. Então, mais um motivo, né, da importância da topografia, tá? Para essas grandes construções, tá? Até mesmo as escavações, né? Dependendo se está escavando grandes profundidades, né? Você consegue daí colocar, lembrando aquela questão do benchmarking, né? Do recalque do terreno. Você consegue colocar pontos específicos ao longo dessa escavação e faz a medição ali daquele ponto para ver se ele movimentou, tá? E o topógrafo, ele tem como garantir, né, verificar se está tendo movimentação de terra ou não, tá? Aí, qualquer coisa, fazer essa intervenção ali a tempo de evitar acidentes, tá bom? Então, um exemplo aí que é notório é a questão do Lago do Itaipu, né? Você tem a construção da usina ali na região de Foz do Iguaçu, né? Mas ele afeta mais de 170 quilômetros de extensão do Rio Paraná, tá? E isso acaba que forma aí uma grande superfície de água, né? 1.350 quilômetros quadrados, tá? É muita área, tá? De área de água, né? De superfície de água, tá? E isso o que acontece, né? Isso é notório porque a usina de Itaipu, por exemplo, ela foi construída ali na cota 80, 70, tá? Em relação ao nível do mar. E ainda o topo dela tá a 220, 230, tá? Então, praticamente aí quanto que dá? Deixa eu ver aqui. 220 menos 90, que seja. Praticamente 130 metros, tá? É a altura da barragem da Itaipu, tá? E o que acontece? O nível de água vai subir a essa elevação, 220, tá? É o nível do reservatório. Só que o terreno está lá embaixo, né? O terreno base ali onde corria o curso do Rio Paraná antigo, ele continua existindo, né? E o Rio Paraná já é por si só muito fundo, né? Com a existência do Lago de Itaipu, ele acaba acontecendo o quê? É uma enchente, né? Fora do curso do rio, que avança em áreas ali de fazendas, né? Que tiveram que ser desapropriadas. Então, é mais um motivo aí de importância da topografia, né?
esse levantamento mais macro, né, de uma definição estratégica, né, que possibilitou a construção da usina de Itaipu. Então, ela é um lago que tem 170 quilômetros. Ela praticamente é um lago que corta, né? Quando você olha o mapa do Paraná, você tem ali Foz do Iguaçu, que está ali no extremo oeste, praticamente lá no norte do Paraná, vindo aqui pela lateral do Paraná, é todo o lago de Itaipu, tá? Meio norte, né? A Guaíra está um pouquinho ali no início da divisa com o Mato Grosso do Sul, tá? Então, é um lago bem extenso que os engenheiros, na época, tinham feito o cálculo, né? O pessoal ainda ficou um pouco em dúvida se ia chegar até Guaíra mesmo, mas realmente chegou, tá? Até tem a questão das 7 quedas, né? Que eram na região de Guaíra, tá? As 7 quedas eram um conjunto de tipo cataratas do Iguaçu, tá? E elas tinham muito mais volume de água do que as próprias cataratas, tá? Então, depois pesquisem a respeito, tá? Para vocês, até como curiosidade aí para vocês, tá bom? Tá finalizando, tá? Aí nas divisões da topografia, tá? Só reforçando aí para que eu comentei no meio da aula, né? A gente divide em 2 partes, né? A planimetria e a altimetria, tá? A planimetria, como o próprio nome diz, vai medir as grandezas sobre um plano horizontal, tá? Então, vai medir distâncias horizontais, ângulos, tá? Então, depende da unidade que vai estar sendo trabalhada, né? Em metros, quilômetros, graus, radianos, tá? A gente vai ter uma aula só de unidades, tá? E, consequentemente, com essas informações, a gente tem a obtenção de superfícies, né? Então, superfícies entendam como sinônimo de áreas, tá? Então, metros quadrados, quilômetros quadrados, tá? E isso sempre, a planimetria vai sempre trabalhar com vistas superiores, tá? Então, você vai projetar os elementos que estão no terreno, né? Que nem eu comentei, edificações, árvores, sobre esse plano horizontal, tá? A gente vai ter melhor explicado isso. Mas, professor, no projeto ali que você mostrou, mostra as curvas de nível, tá? Isso não tem que ser planimetria também? Na verdade, não, tá? As curvas de nível, elas são uma propriedade de distâncias verticais, tá? Então, mesmo que na planta elas são retratadas ali junto com eixo X e Y, elas não são da planimetria, e sim da altimetria, tá? Então, eu coloquei ali, mas risquei para vocês terem esse cuidado, tá? Elas são representadas na planta, mas elas são um processo que vem da altimetria, tá? A gente vai ver os diferentes processos ali de obtenção desses números, tá bom? E a altimetria, aí sim, são as grandezas verticais, tá? Então, elas não conseguem ser representadas em planta, tá? Você tem que representar elas indiretamente, né? E aí que surgem as curvas de nível, tá? Isso em planta, ou então fazer planos verticais, como se fosse um corte no terreno, né? E você faz o perfil topográfico daquele terreno, daquela seção ali que você está estudando, tá? Gente, para a aula de hoje, tá? É isso, tá? Então é mais para contextualizar, para incentivar vocês nesse novo semestre, tá? Não se assustem, pelo amor de Deus, não é a intenção disso, tá? É para vocês entenderem a importância da topografia, tá? E a gente vai avançando aí de acordo com o cronograma que a gente vai construindo em conjunto aí com a professora Lindsay também, tá? Como atividade, tá? Para a aula que vem, tá? A aula que vem é no dia 13, tá? Então, eu estou dando até na quarta-feira para vocês postarem no AVA essa atividade, tá? Então, como eu falei muito aí dessa importância, né? Eu estou sugerindo para vocês identificarem obras ou projetos em que a topografia teve ação decisiva na alocação, levantamento topográfico, tá? E buscar identificar como é que foi a solução daquela edificação, algo nesse sentido, tá?
Então, é uma análise aí que eu acho que é interessante para vocês também buscarem essas informações, tá? Façam um histórico breve, tá, sobre a evolução dos equipamentos que foram usados, né, nessa situação, por exemplo, tá? E daí, essa atividade tem que conter aí, com imagens e tudo mais, umas 2 páginas cheias, tá? Para dar um conteúdo legal aí para vocês terem um estudo, tá? Aí, formatação Arial 12, tem toda essa questão ali de formatação, né? Para ter 2 páginas cheias, né? Não vai colocar Arial 12 e espaçamento de dois pontos ali, não adianta, né? Para ter padrão, vamos usar isso aí. As margens também e atividade realizada individualmente, tá? Vocês, claro, podem trocar figurinhas entre vocês, tal, mas busquem aí projetos distintos, né? Vocês têm uma gama aí de informações na internet possíveis, né? E até mesmo aí, o pessoal que faz estágio, tal, pode ter alguma contribuição para ser feita. Tá? Daí na aula que vem, no início dela a gente pode comentar aí algumas dessas atividades, tá? Até para vocês verem como é que foi a análise feita dos colegas, né? E é isso, tá? E ainda como adendo da atividade, mas alguns já fizeram aqui, né? Confirmar os e-mails cadastrados, tá? Então, reforçando, né? Quem não recebeu o meu e-mail hoje, por favor, coloque aí o e-mail que vocês querem ser contatados, tá? Como eu comentei, eu prefiro ser contatado pelo meu pessoal, tá? Mas eu acesso da OPET também, tá bom? É isso, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vou conferir a chamada aqui agora novamente e eu permaneço à disposição de vocês, tá? Hoje é uma aula, eu acabei emendando o intervalo aqui, que eu comentei que teria, né? Mas como a aula termina um pouquinho antes, aí a gente compensa depois, tá bom? Fiquem na sala que eu vou conferir aí a chamada, tá bom? Boa noite a todos e daí agora logo depois eu já disponibilizo o vídeo aqui da gravação.